Fique à vontade, Jerônimo. Deus abençoe. Ok. Antes de nós orarmos, irmãos, 30 segundinhos aí, Tilibre, eu vou pedir para que vocês orem também, que no próximo dia 15 de setembro, nós estaremos reunidos na União Sul Brasileira, em torno de 12 homens. No último mês foi escolhida aí uma comissão para que a gente possa estar desenvolvendo um, um projeto para o Ministério dos Homens para o ano de 2026 para a divisão sul-americana, né? Agora é 100% oficial que nós temos o departamento do Ministério dos Homens, né? E nós fomos convidados aí. O Atilibre também esteve convidado para participar conosco, só não deu para ir, né? Em julho ali, em Curitiba, mas nós tivemos reunidos lá junto com o pastor Alace Barbosa para a gente traçar planos para o Ministério dos Homens para a divisão sul-americana para 2026. Então, que vocês possam estar orando aí também para que Deus possa estar conduzindo os planos, os projetos e as ideias para 2026, que nós vamos ter aí bastante coisa nova aí, tá bom? Vamos orar então? Senhor Deus e amado Pai, nesta madrugada nós estamos aqui diante de Ti, em primeiro lugar para te pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, por nossas falhas. Sabemos que nós não somos pessoas perfeitas, por isso que nós estamos aqui logo cedo, nas primeiras horas da manhã, para louvar o Teu nome, para ouvir a Tua palavra, para buscar intercessão pela nossa vida, para que a gente possa ser homens de valor, homens valentes, homens que querem seguir o Teu propósito. Mas também aqui nós temos alguns pedidos especiais que nesta manhã a gente quer pedir. Em primeiro lugar, a gente pede aqui pelo nosso irmão João Ordel, da cidade de Chapecó, que o Senhor possa estar com a sua mão poderosa, trazendo a cura sobre a vida dele, e também que o Senhor possa estar aí confortando os familiares, para que eles possam sentir o teu abraço, e que o nosso irmão João Ordel, logo, logo, ele possa estar em casa, recuperado com os seus familiares, exercendo aí as suas atividades, não só em casa, no trabalho, mas na tua igreja também. Senhor Deus, nós também temos um pedido especial sobre todos os doentes da tua igreja, sobre os familiares de todos que estão aqui nesse grupo, orando nesta manhã, que o Senhor também possa estar visitando cada um deles e que a tua mão poderosa estar estendendo a cura sobre todos eles. Nós oramos em especial também, Senhor, pelos nossos familiares, pelas nossas esposas, para os nossos filhos, para que a gente possa saber qual é a necessidade que eles precisam e que a gente possa estar apto e capacitado para poder atender a cada necessidade deles. E que o Senhor nos conduza a ser homens capazes de conduzir os nossos lares, nossa família, ser exemplo no trabalho e na tua igreja. Nós pedimos uma oração especial também pelos líderes da nossa igreja. Neste grupo nós temos aqui diversos líderes, que eles possam ser usados, que o Espírito Santo possa estar capacitando cada um deles para desenvolver esse ministério tão legal e tão importante que é o ministério dos homens em suas igrejas. Senhor Deus, cuida de cada um de nós no dia de hoje. Nos dê a tua paz e a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Jerônimo. Que Deus abençoe. Deus abençoe aí o Ministério dos Homens, que está nascendo agora oficialmente Amém. aí na igreja, Amém. e que ele possa ser uma bênção aí para as nossas igrejas. Muito bem, eu quero desde já passar aqui a palavra para o pastor Isaías, agradecer aí por ter aceito o convite de estar conosco, pastor, pedir que Deus o abençoe poderosamente nesse momento. Esse aqui é um grupo de homens que já se reúne há mais de 2 anos, e nós estamos aqui todos os sábados com esse propósito de intercessão e de estudo da palavra, que nós entendemos que
nós precisamos aprender e estudar à luz da palavra de Deus como nos tornarmos homens segundo o seu coração. Que o pastor possa mais uma vez ser usado aí para nos abençoar. Deus te use, pastor. Amém. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Estão me ouvindo bem? Está dando para ouvir? Então tá bom. Irmãos, eu quero fazer um pedido de oração. Ontem faleceu no home uma pessoa que foi membro da igreja. A família está toda na igreja e 51 anos, ela e o marido se afastaram da igreja e estavam para trabalhar por causa do sábado, né? Se aposentaram e estavam voltando. Ela foi na casa de uns parentes em Minas Gerais e o carro não pegou. Ela abriu o capô, foi olhar, alguém foi pela janela e virou a chave, o carro pegou e passou por cima dela. E ela, alguém da família, né? E ela estava internada aqui no home e ontem à noite faleceu. Eu passei umas horas aí conversando com os sobrinhos, tem uma única filha, né? O marido. Então, orem por essa família, tá bom? Nossa missão de hoje é tentar confortá-los aí. O tema que foi me pedido foi um tema que eu apresentei no café da manhã com os homens da igreja de Taguatinga, né? O tema é o filho do carpinteiro. A ideia dessa mensagem aqui é apresentar a José, o pai de Jesus, ali no mesmo nível, no mesmo de importância que Maria. Né? Muitas das vezes a gente vê Maria, né? Mas a ideia hoje aqui é o Zé. Tá bom? Vamos falar aqui do José. No livro de Mateus, no capítulo 1, Mateus 1, verso 18, a minha está aberta aqui, vocês vão abrir também, né? Está escrito assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu o anjo do Senhor e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, dita pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e assim foi. Nós observamos algumas coisas aqui, né? A primeira coisa que observamos é Jesus é filho de Davi, lá em Apocalipse ele é chamado de filho de Davi, né? Aí o leão de Judá, a raiz de Davi, né? Por causa de José. Primeira coisa. Segunda coisa importante que observamos aqui. O anjo falou primeiro com Maria, mas o anjo só falou uma vez com Maria. Daqui para frente, o anjo vai falar só com José. Ele não fala mais com Maria. José, foge para o Egito. José, volta para o Egito. E assim o anjo vai falando com José. Ele não fala mais com Maria, falou uma vez. E agora José é o representante da família quando ele assumiu a família. Né? Algumas características do José, né? A Bíblia fala, no 1,19, que sendo justo, olha que qualidade, né? Do José. Homem justo. Algumas... Pode ser também que ele era um homem misericordioso, né? Ele, sendo justo, falou assim: olha, eu não vou denunciar Maria. Ela me traiu, eu não vou denunciá-la, vou deixar que ela viva. Ele conhecia a lei dava direito a ele, né? De levá-lo diante dos juízes, mas José preferiu ali aplicar o espírito da lei. Ele falou assim: o espírito da lei é a misericórdia, é o amor, amar o próximo como a si mesmo. Vou deixá-la secretamente. Não foi por covardia, foi porque ele era um homem justo, né? Um homem justo. O Filho de Deus nunca correu risco de vida com José. Mesmo antes, quando José achava que Maria estava grávida de uma vida, de um deslize, né? José também, ele era plenamente obediente. Você vê quando o anjo falou com Maria?
Maria já faz um monte de pergunta, como é que vai ser isso? O anjo fala com José, o José não contesta, o José não pergunta, o José só obedece. José toma Maria. A gente não vê ele argumentando, não, ele vai lá e toma. José vai para o Egito, ele vai, volta para o Egito. O José só pergunta uma vez. Quando eles voltam do Egito, Arquelau estava reinando. Então José fala, Senhor, a gente vai para Jerusalém com o nosso filho? O Arquelau, José não, José era cuidadoso. Percebam, irmãos, percebam isso. O anjo fala para José, José, querem matar o menino, foge daqui. O José não fez despedida da rua, não fez festa, o José não fez nada. O que José fez? O anjo falou com ele à noite mesmo, ele pegou Jesus e Maria e foi embora. Quando amanheceu, ninguém viu José. Já que era para esconder o menino e protegê-lo, José, vamos fazer bem feito. O José foi e vai embora e leva Maria e ninguém sabe o que aconteceu, para onde foi. O menino ficou guardado no Egito. E seguro, né? Outro ponto que a gente encontra da vida do José, que a gente precisa levar em consideração, irmãos, é o seguinte: José era um homem, era o sacerdote da família, e José era um homem espiritual. O diabo falou para nós hoje que espiritualidade é coisa de mulher. Hoje, na igreja, o ministério da oração está nas costas das irmãs. Não estou falando que elas não devem orar, nem que a oração das irmãs não tem valor. Sim, tem valor. Mas, na Bíblia, são os homens que oram. Na Bíblia, são os homens que oram. Amém? A gente pega as escrituras de Gênesis e Apocalipse. São os homens que oram, são os homens que intercedem, são os homens que apresentam ali a família diante de Deus, no pôr do sol, lá diante da entrada do Éden. O Adão faz isso. Quando o jardim é tirado, eles constroem o altar. O Abraão é conhecido como o consultor de altar, né? Na Bíblia, a oração é coisa de homem. Nunca, só houve reavivamento na igreja quando os homens se levantaram para orar. E eles oraram, buscavam o Senhor e falaram com o Senhor. Só antes, não tem, não é? Uma coisa interessante é que o José, ele adotou Jesus. E Jesus também adotou José. O Jesus se apresentava como, eu sou filho de José, o carpinteiro. Jesus era carpinteiro. Na cultura hebraica, o pai ensinava a sua profissão ao filho mais velho. E José não ensinou para outro filho, certo que ele teve outros filhos com Maria, né? Não ensinou para outros filhos, ensinou para Jesus o ofício da carpintaria. E quando Jesus se apresentava, Jesus sabia que ele não era filho de José. Com 12 anos, quando ele foi ao templo e ficou lá, foi porque ele descobriu quem ele era. Ele descobriu que ele era filho de Deus, que ele era o sacrifício, que ele era o sacerdote, tudo representado. Por isso que ele fica lá. Ele ia ensinar isso para José e Maria, como ele ia morrer. Mas ele se apresentava como, olha, eu sou Jesus, filho de José, o carpinteiro. José o adotou como filho, né? Mas ele também adotou José como pai, mesmo sabendo da sua origem de vida, né? Porque o José era um homem segundo o coração de Deus, né? Na época de José também, o pai era o responsável pela educação do primogênito. A gente ouve por aí que Cristo aprendeu a ler aos pés de Maria, e é provável que ele tenha aprendido a ler aos pés dela mesmo, né? Mas certamente a educação dele passou pela mão de José. Era para a carpintaria, era o companheiro de carpintaria de José, né? Era Jesus, desde a sua meninice, desde a sua infância. Uma outra coisa, irmãos, em relação à família, que eu quero trazer aqui, quando Deus cria o homem e casa o homem, né? Ele fala agora, agora já não são dois, mas são uma. Na Bíblia, no hebraico, tem duas palavras para um, não é? Uma.
É Yarit e outro Erat. Se eu falar para você assim, me dê um copo de água, eu uso uma palavra para um copo de água. Se eu falar assim, me dê essa penca de banana aí, ou me dê esse cacho de uvas, esse para esse é um também, é um diferente. A Bíblia, quando fala que Deus é um, não é um do copo de água, é um do cacho de uvas, né? Se eu tirar as uvas, soltar elas, ou despencar as bananas, não é mais um, né? Ali é um composto. Então, quando Deus fala que o homem é um, ele usa a mesma palavra para dizer que Deus é um. Quando ele fala que o homem e a mulher é um, na verdade, quando Deus faz isso lá no Éden, ele está unindo, ele está dizendo que a família do céu e a família da terra é uma família. A gente acha que a família do céu é uma, né? Deus Pai, Filho, Espírito Santo, os anjos, e a família da terra é outra. Mas quando Deus usa isso lá no hebraico, ele está falando que a família de Deus, ela termina aqui na terra, com Adão e Eva, com a sua família, com a minha família, com seus filhos e com os meus filhos. Nós somos todos parte da uma única família, né? A Irate, um do cacho de uvas. Somos uma uva nesse cacho aí. Essa é uma ideia interessante para a gente levar em consideração a autoestima que Deus tem pela nossa família. E voltando aqui a esse assunto, né, da responsabilidade. A paternidade, então, queridos, ele é um chamado de Deus. Em nossa sociedade hoje, os homens não oram mais. Em nossa sociedade, os homens eles são rebaixados, né? Eles perderam o valor. A palavra de uma mulher, de uma criança, pode colocar qualquer um de nós aqui na cadeia. Sim ou não? Pode. Se uma mulher falar, olha, ele me agrediu, não precisa provar, não precisa nada, a gente vai. Então, o homem ele tem sido diminuído em nossa sociedade. O valor da paternidade, o valor do protetor, o valor do provedor, isso tem sido colocado na cabeça dos homens. Não, isso daí. Irmãos, essa aqui é a armadilha para destruir a nossa sociedade. Dizem que a mulher é o esteio da sociedade. Ela não é. A mulher é o esteio da família. O esteio da sociedade é o homem. Quando o homem ele acha que, olha, não tem mais responsabilidade da paternidade, da proteção, não tem mais de ser guia espiritual, a nossa sociedade vai para o buraco. Por inúmeras razões. A primeira, a senhora escreve que uma mulher lá no Lar Adventista, ela não consegue sozinha dar conta de meninos. Se referiu ao sexo masculino, né? Ela fala que um menino, uma mulher sozinha, não dá conta dele, precisa do pai. Olha, para educar um menino. Porque você sabe quando tem um menino aí virado, né? O menino vem aí por conta, né? Se a gente tiver... E às vezes a mãe fala, não dá nada. Só o timbre de voz do pai, já o moleque já sossega, né? Então, nós precisamos ver isso, né? Quando a paternidade isso desaparece da família, essa figura que deveria promover afeto, encontro, amor, solidez, desaparece, todas as identidades se perdem. Quase sempre dá certo. Quando o pai está ali como pai presente e vive, né, ao lado da mãe, quase sempre dá certo. Às vezes não dá certo, né? Mas às vezes o filho se desviar, é exceção. O filho de Deus se desviou lá no Éden, né? O nosso pode também, mas é exceção. José não precisa falar nada, porque Deus fala com ele. José só caminha e obedece, né? Se nós perdermos essa questão da espiritualidade, irmãos, vira bagunça. Por quê? Porque são os homens que colocam ordem na sociedade, né? Então, a força do homem, a presença do homem, ser masculino, estão hoje tornando os homens muito macios, né? Os homens estão depilando, estão não sei o quê, e não assumem mais a posição, muito macio, né? A verdade bíblica é que Deus criou o homem para ser um representante de Deus na Terra. O homem, ele representa a figura da espiritualidade, a figura da força, a figura
da autoridade, porque ele representa o próprio Deus, né? Eu considero José, irmãos, como o maior de todos os filhos de Deus. O maior de todos os filhos de Deus que já pisou aqui na terra. Por quê? A Adão, Deus entregou o jardim do Éden. A Bíblia fala que Deus plantou o jardim na banda do Oriente. Gênesis 1:18, né? Plantar, Deus fez com a mão. Deus fez o homem com a mão. Deus fez a mulher com a mão e plantou o jardim. A gente entende aí nos escritos aí da igreja que esse jardim está no céu, né? Antes do dilúvio, Deus o tirou e Jesus o cultiva lá. Então, a Adão, Deus entregou esse jardim. A Moisés, ele entregou o cuidado do povo e a lei. A Davi, Deus entregou o reino. Aos profetas, Deus entregou a sua palavra. A José, Deus entregou o seu filho. Olha que coisa, irmão. Se você mandar seu filho, a sua filha, uma viagem aí dessas distantes, você vai, se ela for pequena, se for jovem, né? Você vai prover aí os recursos, né? Você vai mandar um dinheirinho, né? Vai mandar um agasalho, vai mandar providenciar alguém para pegar no aeroporto, esse negócio todo. Deus mandou o filho dele aqui e Deus não mandou nada. Porque isso não trouxe uma grama de ouro, de prata, Deus mandou o anjo, né? Para cuidar dele, e Deus escolheu José. Amém? E Maria provavelmente foi escolhida porque estava noiva do cara certo. Provavelmente Maria, a mãe de Jesus, porque ela era noiva de José. Se a outra fosse noiva, ou José não seria escolhido e nem Maria. Maria certamente foi escolhida porque estava noiva de José. José seria o príncipe de Israel, um filho de Davi, alguém da realeza, se Israel não tivesse perdido o reino para os romanos, né? José seria esse tipo de homem, essa qualidade de homem, né? Deus entregou a ele o filho, Deus escolheu José, Deus escolheu Maria. Eu não vou dar ouro, não vou dar prata, não vai ter berço, não vai ter colchão antiácaro, nem fala da Pampers, enrola em faixa, mas vai ter o suficiente. Escolhi o pai certo e a mãe certa e vai dar certo. E deu certo. Isso foi maravilhoso, né? E o trabalho de José e de Maria está aí. O José era alguém muito respeitado. O José era alguém muito considerado. Na festa de casamento, quando Jesus faz o primeiro milagre, eles foram convidados. A Bíblia fala que Jesus foi convidado com Maria. Ele era só um convidado da festa. Quando acaba o vinho, e precisa de mais vinho, Maria entra na sala, na cozinha, chama os serventes e fala assim: façam tudo o que ele mandar. E, queridos, uma mulher, por ela mesma, ela não tinha essa autoridade. Os serventes podiam dizer assim, os garçons: olha, essa mulher não contratou a gente, como é que entra aqui? Acabou o vinho, acabou o nosso serviço. Mas quem é essa aí? Não, essa aí é a mulher do José. E esse é o filho dele. Ela mandou encher de água. Vamos encher de água. É uma coisa tonta, né? Ninguém serve água na... Mas vamos encher porque ela é a mulher do José. O José era respeitado. O José era considerado. Ele já estava morto, mas os homens da cidade ainda mantinham respeito por José e agora respeitavam a Jesus e fizeram o que Maria mandou, o que Jesus mandou por consideração a ele, né? Então, irmãos, o irmão me deu até 6h30, mas eu acho que eu já posso parar já. Já deu aqui. A gente poderia mais, mas sem necessidade, né? O que tinha para trazer era isso daí. Então, a verdade é essa. O anjo fala uma vez com Maria, depois ele só fala com José. Oração é para nós. Amém? É para nós. Oração é para nós. Buscar a Deus é para nós. Apresentar a família é para nós fazer. A esposa pode fazer, deve fazer. Não tem nenhum problema, mas nós não podemos deixar isso com ela. Nós temos uma parte importante na espiritualidade da nossa casa, do nosso filho. Nós temos uma parte importante na espiritualidade da igreja. A igreja precisa, né, do nosso apoio, da nossa intercessão. Deus vai cumprir a obra dele, se a gente ajudar ou não, né? Se você parar para pensar, Deus não precisa da gente.
O que a gente tem para oferecer ao nosso Senhor que Ele não tenha muito mais? Força, dinheiro. 2 cientistas brasileiros trabalham na NASA e eles observaram um planeta anão que esfriaram. Após observarem, ele descobriu que esse planeta é um gigantesco diamante. O planeta inteiro, ele é pequeno, ele é um gigantesco diamante. Olha, eu não posso pegar um pedaço dele, mas Deus pode, né? Se ele quiser dar uma lasca para a igreja de Taguatinga fazer o evangelismo, ele né? Ele pode. Então, dinheiro a gente não tem, sabedoria, força, que nós temos para dar para Deus, queridos, é a nossa entrega, é a nossa adoração. O que nós temos para entregar ao Senhor é a nossa consagração. Por exemplo, Deus vem buscar uma igreja, Ele nem precisa. Ele vem buscar a noiva, Ele nem precisa. O Apocalipse fala que a cidade santa, Jerusalém, é a noiva. E, queridos, através de Jesus e através de José, todas as promessas feitas a Israel, elas são cumpridas. A gente vê gente falando aí, olha, Israel vai se levantar, o mundo evangélico, né? Israel vai se levantar, vai voltar a ser uma nação, por causa das promessas de Deus. Queridos, Deus as cumpre todas em Jesus. Todas. Jesus é Israel. Israel ficou 40 anos no deserto. Cristo ficou 40 dias, né? Ele é Israel. Israel no deserto pecou com água, com nuvenzinha, né, com manazinho. Jesus ficou 40 dias sem água, ele condenou todo mundo que desobedeceu lá, porque ele estava em situação pior. 40 dias, sem ninguém, sem Deus falar, sem coluna de fogo. Então, olha o que Deus confiou a José. Né? Olha o que ele confiou a José. Olha o que ele confia a nós, né? A herança do Senhor são os filhos. A Bíblia fala, né? Nós precisamos trabalhar, orar, ainda que a gente não fale para eles, né? Ainda que eles não vejam, e é bom que eles vejam, mas ainda que eles não vejam que você ora, que você intercede, a gente precisa ter essa clareza em nossa mente, em nosso coração. Maria foi escolhida por quê? Maria foi escolhida porque ela tinha um noivo certo. Ela tinha um noivo certo. José era o cara ali que Deus havia separado para essa missão. Deus nos abençoe, Ele abençoe sua vida. Parabéns por essa iniciativa dos irmãos de orarem, de buscarem a Deus, que o Senhor atenda às orações de cada irmão, que coloque a alegria da salvação, do servir, que coloque na sua mente satisfação em amar o Senhor e andar na sua palavra. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém, pastor. Sabe que aqui, ouvindo a sua mensagem sobre José, na semana passada nós estudamos na lição da Escola Sabatina, aquele momento em que, da saída do Egito, então a instituição ali da Páscoa, né? E eu estudei a lição para poder passar, e eu encontrei um texto, pastor, que eu acho que vai contribuir aí com o tema, né? O pastor colocou aqui sobre a responsabilidade que nós, como homens, temos de cuidarmos da nossa família, e a gente vê isso de uma forma muito linda em José, né? A disposição em obedecer tão logo ele receba a ordem, né? Lá no livro, na View and Herald, Ellen White, ela escreve o seguinte: o pai deveria atuar como um sacerdote da família, e se o pai fosse falecido, o filho mais velho deveria realizar o solene ato de aspergir os umbrais da porta com sangue. Este é um símbolo da obra a ser feito em toda a família. Devem os pais reunir os filhos no lar e apresentar Cristo diante deles como a sua Páscoa. O pai deve dedicar todo membro da família a Deus e fazer a obra que é representada pela festa da Páscoa. É perigoso depor este solene encargo nas mãos de outro. Então veja que a responsabilidade de passar o sangue nos umbrais da porta
e assim proteger a sua família era uma responsabilidade que cabia ao homem, cabia ao pai. Então, aqui nós vemos José representando esse homem, né? E eu não tinha parado para pensar nisso, pastor, o fato de que, a partir do momento que José recebe a instrução do anjo, o anjo não fala mais com Maria, ele fala só com José, e de fato isso é maravilhoso, né? É porque o José é o responsável, né? Isso que você falou, do sangue nos umbrais, né? Toda a responsabilidade espiritual na Bíblia está sobre o marido, sobre o homem. Não só sobre o homem, o filho, o irmão mais velho, o cunhado vai cuidar daquela família, o avô, né? É o homem, a espiritualidade, né? No período patriarcal, por exemplo, Abraão. Abraão, ele era o pai de Isaac, mas ele era o pai de Jacó, de Judá, de Benjamim. Ele era o pai. Ele era o mais velho, ele representava a Deus, né? Então toda essa espiritualidade vinha dele. E isso, Deus não muda, né? Isso está sobre nós, sobre você, sobre mim, sobre a sua casa, é você, né? Deus seja louvado. Amém. Recai sobre cada um de nós, né? Amigos, não sei se alguém mais gostaria de ter alguma contribuição, alguma pergunta. Esse é um momento apropriado aí, se alguém quiser contribuir também, fique à vontade. O pastor Isaías, eu fiquei aqui também pensando sobre a questão quando Deus vai escolher um homem para ser a referência masculina do seu filho. Mesmo que não houvesse nenhuma referência a José, nós já, só o fato de Deus o ter escolhido como esse representante, acho que já faria dele um homem espetacular, né? Um homem especial, né? Eu fico me perguntando se eu hoje precisasse entregar o meu filho nas mãos de alguém para cuidar, eu vou morrer, sei lá, e tenho que entregar o meu filho nas mãos de alguém. Para quem eu entregaria? Que tipo de homem eu escolheria para cuidar do meu filho, né? Para ser essa referência de masculinidade, né? Meus amigos, o meu amigo Rinaldo, fala aí, Rinaldo. Só ligar o seu áudio. Feliz sábado a todos, inclusive ao pastor Isaías. Prazer em conhecer, pastor. Ainda que de forma remota, mas prazer em conhecê-lo, o servo do Senhor. Pastor, o senhor citar ali que Jesus teria sido convidado para aquele casamento, eu fiquei pensando aqui, né? E Jesus realizou, olha a importância da gente convidar Jesus para fazer parte da nossa vida, né? Olha como é importante a gente entregar nossas vidas a Jesus e depender dele 100%. Aquele casal de noivos, eles tiveram a humildade, tiveram a sabedoria para convidar Jesus, convidar a família de Jesus a participar. E Jesus não tinha ainda feito nenhum milagre até então, mas para honrar aquele convite, ele saindo do seu tempo ainda, não tinha ainda o tempo oportuno, segundo ele disse, que não era chegada a sua hora ainda, mas mesmo assim, ele o atendeu àquela família, sem menos, mesmo a família pedir para ele. A família não pediu nada para ele, quem pediu foi a mãe. E Jesus fez um grande milagre, se não um dos maiores milagres, o primeiro milagre, e ali deu início ao seu ministério. O que eu quero aqui enaltecer, a importância da gente convidar a Jesus a fazer parte da nossa vida, do nosso casamento, da nossa família, do nosso ministério, junto à grande comissão em Jesus. Eu fico pensando assim, como é importante a gente convidar a Jesus para fazer parte dos nossos planos, e nós esperar dele o devido direcionamento, passarmos a ser dependente de Deus. Eu sei que nós temos muita dificuldade de entregar a nossa vida por completo na mão de Deus. Nós temos dificuldade, dada talvez a nossa cultura, nossos costumes já errantes, mas nós deveríamos começar entregando pelo menos algumas áreas de imediato, a área, por exemplo, da família,
que nem o equilíbrio aqui tanto enaltece a importância do homem trabalhar essa questão familiar e tomar frente, como o senhor colocou, pastor, tomar frente, ser não só um provedor, mas um protetor, um instrutor, um representante verdadeiro de Deus aqui na Terra para a sua família. Eu acho que a gente deveria começar a falar, olha, eu vou colocar aos cuidados do Senhor a minha família. Eu vou depender 100% dele. Eu vou falar, Senhor, me diz o que eu tenho que fazer, como eu tenho que educar a minha família, como eu devo educar, instruir a minha família para eu conduzi-la, principalmente para a Canaã celestial. Então, nós começarmos a colocar a nossa vida nas mãos de Deus, na direção dele, passar a ser dependente, a começar por uma área, começa de repente para a área familiar, depois avança para a área espiritual, ou o contrário, mas nós deveríamos começar de uma vez, porque nós temos dificuldade de entregar toda a nossa vida. A gente entrega, mas logo a gente diz assim, ó, Seu Deus, seja feita a tua vontade. Uma vontade, vírgula, a gente muitas vezes fala isso, mas não cumpre isso. A gente entrega para Deus as nossas vidas. Quando é no primeiro momento, a gente vai lá e pega de volta o problema e começa a fazer a própria direção. E o que acontece? Dá errado. E aí, de novo, entrega de novo. Vamos pedir para os irmãos agora. Ou seja, a gente faz de Deus um Deus de prateleira, onde quando a gente faz as coisas, toma a decisão. Vamos fazer um curso, fazer uma faculdade. Começa a fazer o curso. Se inscreve, paga a primeira prestação, paga a primeira parcela e começa a fazer o curso. Agora eu vou orar para que Deus abençoe essa decisão que eu fiz. Só que em vez de eu primeiro ir a Deus e perguntar o que eu deveria fazer, que curso fazer, por que fazer, se eu devo fazer isso, esperar nele a resposta, eu faço a minha decisão, faço tudo, começo a fazer o negócio e depois eu peço, vou lá na prateleira, pego Deus e falo, Deus, abençoa. Ou seja, eu quero adequar a Deus a minha bel prazer e decisão. Errada, é super errado. Então, e aí peço para os irmãos orar para que aquilo dê certo. Nós estamos invertendo a ordem daquilo que Deus falou em Mateus 11, 28, diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós estamos primeiro pegando as coisas e pedindo para que depois alivie através de uma bênção. Então, pastor, obrigado aí pela sua instrução. Gostei do senhor citar que Jesus foi convidado naquele casamento, e ele fez o maior milagre e trouxe uma bênção para honrar aquele casamento que durava 7 dias, e no terceiro já faltou um dos grandes ingredientes, que era o vinho na ocasião do casamento. Obrigado, eu acho muito importante a gente orar e convidar a Deus a fazer parte da nossa vida. Obrigado, pastor. Obrigado, Rinaldo, obrigado pela sua participação aí, pelo seu auxílio. Meu amigo Regis. Eu queria só falar com o negócio do irmão Rinaldo. Pode falar, pastor, por favor. Irmão Rinaldo, eu confiar, uma coisa que eu aprendi para confiar na oração foi lendo um comentário da senhora White, agora não sei onde é que está, sobre Tiago, lá que fala, tá alguém doente, faça oração, aquilo lá. Ela comenta aquilo lá e ela fala assim, a oração por salvação e a oração por cura é uma oração que Deus sempre responde. Eu, quando li isso, falei assim, rapaz, isso aqui é meio pentecostal. Oração por cura e salvação é a oração que Deus sempre responde, ela escreveu. Aí eu continuei lendo, aí lá está assim. Às vezes, ele responde na hora. E às vezes, ele responde depois, diz ela. Mas quando não responde na hora, nem depois, na restauração de todas as coisas, essas orações ainda serão respondidas, porque elas não caírem em ouvidos surdos. Eu falei, puxa vida, eu vou orar e vou esperar. Se não responder na hora, nem depois, eu tenho certeza que naquele dia, quando ele voltar, ele vai responder as orações. Então, eu usei isso daí para acalmar o meu coração, né? Porque às vezes as coisas não saem do jeito que a gente quer nem quando quer, né? E continuar confiando na oração. Senhor, eu pedi, eu sei que o Senhor já respondeu, só não sei quando. E eu confio, né? Me seguro nisso para não meter os pés pelas mãos, né? E fazer diferente daquilo. Pode ser um exercício bom, né? Para os irmãos também. Obrigado, pastor. Irmão Regis, por favor. Olá, irmãos. Mais uma vez, feliz sábado. Eu acho que eu sou de todos o que está mais distante. Estou falando de Belém do Pará. Tive a oportunidade de estar com vocês no encontro regional de Porto Alegre, representando a Fé Belém. Fiquei muito feliz de ver a mensagem do pastor Isaías, realmente com detalhes que passam batido, como a Talibre muito bem comentou. Certa vez eu ouvi um comentário em que nós, homens, precisamos estar municiados
quem sabe o termo de que isso quer dizer, municiados de pelo menos 3 a bons amigos. Pessoas que sejam tementes a Deus, que sejam fiéis na palavra, ao ponto de você pensar, na minha falta, ele seria um bom marido para minha esposa? Na minha falta, ele seria o marido ideal para minha filha? Isso me fez refletir bastante sobre como a gente precisa estar acompanhado de bons homens, homens que façam realmente a diferença caso você venha a faltar, a entender que nós precisamos ter pessoas ao nosso redor que você possa contar no momento da aflição, que possam orar, aquele com quem você possa abrir o coração. Nada melhor do que um homem para ouvir um outro homem. E assim ter aquele momento de oração, aquele momento de uma conversa que edifique a palavra. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Regis. Obrigado pela sua colaboração e, de fato, a importância, né, de nós estarmos rodeados de bons homens, né? E sermos esses bons homens aí para influenciar outros, né? Amém. Meu amigo Túlio. Olá, bom dia, pessoal. Então, o pastor Isaías falou aí sobre que o pai era o responsável pela educação moral dos filhos. Aí eu fiquei perguntando assim, e hoje? Como é que isso vai estar hoje? Eu fiquei pensando, trazendo para aquela época e trazendo para hoje também, a mãe, e eu acredito assim, ela é responsável pela educação na atividade das casas, doméstica, cuidado do lar, e como cuidar dos bichinhos, e cuidar dos irmãos, cuidar do pai, como a gente foi. E o pai é aquele que ensina negócio, honestidade, fazer comércio, a conduta em frente à sociedade, mostra ele ser um líder, um homem de verdade. E eu fiquei pensando, quantos de nós hoje líderes, agora falando para nós líderes, como eu fui, eu não sou adventista de berço, então eu entrei para a igreja e era órfão de pai vivo, falando espiritualmente. E hoje nós somos esses Josés, para muitos ali, que entram para a igreja, às vezes têm seus pais na igreja, mas são órfãos espirituais de pais vivos. E nós somos esses Josés aqui. Quem de vocês aí, como eu, tive um ancião, um professor de adolescente ou de escola sabatina que falou assim, eu quero ser igual aquele ali. E às vezes nos norteou e falou assim, eu quero ser aquele José. É um pedido, um apelo que a gente tem que ter assim, eu estou sendo um José para esses guri, para esses adolescentes, para esses jovens hoje, porque senão a gente está sendo mais um membro de igreja, porque se a gente é para impactar a nossa família, eu concordo que primeiramente os de casa, mas a gente também tem que impactar aquela ali que vai terminar a obra dessa igreja, porque a gente está passando do nosso tempo. Talvez Jesus volte ainda na época de muitos aqui, mas muitos aqui não vai ver Jesus voltando. Talvez os nossos filhos. Muitos aqui nós não. Então, se a gente não fizer por esses, como é que vai ficar daqui para frente? Era essa a minha contribuição, Antilibre. Que sério isso, hein, Tulhão? Isso é muito sério, né? Sermos José, lembra que, como o pastor colocou, né? José, ele adotou Jesus, né? Ele não era um filho legítimo ali, mas foi um filho adotado. José escolheu adotá-lo em sua família e ele se tornou o pai de Jesus, a referência masculina de Jesus. E quando a gente fala de masculinidade aqui, a gente está num grupo de homens que escolheu buscar a Deus, escolheu ser a referência masculina, né? Mas há muitos jovens que estão crescendo aí sem essa referência na sua vida, sem essa referência no seu lar, e nós precisamos ser esses homens, esses pais espirituais, né? Esse pai espiritual, assim como José foi para Jesus, né? Que lindo. Meu amigo Abraham, pode falar, Abraham. Bom dia. Bom dia.
Olhe, como sempre, eu faço às vezes alguns comentários e acredito que se ofendem, mas queria justificar. O comentário que eu sempre faço é o que precisa um homem é se transformar em pai. A propósito, amanhã é Dia dos Pais. Quando eu faço esse comentário é para uma autocrítica, porque vejo como meu filho se aproxima cada vez mais a Deus, porque eu não sou adventista ainda, e como eu ainda estou nesse processo de querer me transformar em alguém melhor, que seja um exemplo, aquele que você comentou agora, Tilibri. O que de bom eu sou para me tornar um pai? Então, todo dia eu reflito, todo dia, quase todo dia que eu reflito. O que posso fazer? O que posso melhorar para me tornar um pai? O que significa ser um pai? É uma referência no mental, no econômico, no emocional para com a esposa. Mas hoje, agradeço, porque hoje eu entendi, mais uma vez, lembrei que realmente, para vocês querer se transformar um pai e um exemplo em casa, você terá que estar mais próximo de Deus. Aquele que se aproxima a Deus poderá se transformar em pai. Aquele que recusa em Deus não é nada mais do que um homem e não será uma referência para um filho. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, Tilibri. Um abraço a todos, amigos. E lutemos para nos transformar em pais. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Abraham, pela sua participação aí, tá? Meu amigo, as duas últimas participações aqui, o amigo Marco. Bom dia, Telivre, tudo bem? Bom dia, amigão. Bom dia, pastor. Que bom está sendo muito bom esse encontro. Embora tenha um tempo que fiquei meio sumido ali, mas estava resolvendo umas situações. Mas esses são assuntos que devem ser tocados diariamente, assim, não somente entre nós aqui, mas a igreja também precisa ouvir, porque, na realidade, por exemplo, a referência de questão de ser pai, quando eu me tornei um pai, minha nossa, eu senti esse peso, essa responsabilidade, né? E minha filha é minha primogênita, né? Agora, como ser um pai de uma menina, né? Eu que venho da família onde somos 3 homens, né? Então, assim, minha nossa, foi uma tremenda responsabilidade. E um assunto que tu falou, e o irmão anterior também falou, como nós podemos ser um pai melhor, né? E eu sempre me pergunto isso, mesmo hoje, né? Depois de quase mais de 30 anos dentro da igreja, né? E aquilo que falou, né? Se a gente não tem um encontro com Deus, né? Se a gente não passar mais tempo com Deus, como que a gente pode ser uma referência para nossos filhos? Porque nós somos uma referência até inconscientemente, eles copiam tudo que a gente faz, né? Eles ouvem tudo que a gente fala e eles fazem uma leitura até de nossas atitudes, né? Então, é uma tremenda responsabilidade. E às vezes, se eu vejo assim, por exemplo, o temperamento da minha filha, né? Minha nossa, assim, parecia o meu, né? E eu digo assim, assim, veio assim refletir alguns aspectos, assim, traços defeituosos da gente, assim, e aí a gente fica assim, meio que lutando, puxa, Deus, eu gostaria que fosse diferente, né? E hoje, por exemplo, minha filha já está grande, já está se formando na faculdade, tem um filho de 14 anos, e, e eu vi assim, o que eu vi no meu pai que ele não deu para mim? E aí eu pensei, ele era um homem trabalhador. Aí não faltava assim coisa para nós, e muitas vezes faltava para ele, mas menos para nós, né? Eu via assim, até com o sapato com furado, mas nós sempre com calçado nos pés, calçados. E dizia, mas ele trabalhava e disse, não, quando eu tiver uma família, o que mais quero dar para ele é tempo. É meu tempo. Posso trabalhar, mas eu quero dar tempo de qualidade para ele. Quero brincar com ele, quero dar estudo, assim, poder estudar com ele quando eles precisarem. Aquilo que meu pai não conseguiu dar, por questões de, o- de uma situação histórica diferente, né? Veio do Chile, ano 73, um momento difícil, né? É, falta de trabalho, tudo isso, e o que meu pai nos deu foi tempo para estarmos juntos. E disse, não, o dia que eu tive minha família, quero dar tempo para meus filhos. E sabe, quando entrei na igreja adventista no ano
89, eu aprendi essa referência que meu pai não conseguiu me transmitir. Aprendi justamente aquilo que alguém falou. Um líder da igreja, um ancião da igreja. E incrível que pareça, hoje eu trabalho com pessoas, né, em obras, e eu vejo que a juventude tem falta dessa referência. O meu chefe diz assim que a crise hoje é falta de mão de obra comprometida. Comprometida, porque e esse é um sério problema, porque, por exemplo, nós como cristãos, nós não somos só referência em casa, nós somos só referência na igreja, nós somos referência onde nós vamos. Embora nós falemos pouco, nossa atitude diz muito. Como negociamos, como nos relacionamos com as pessoas, como tratamos nossos clientes, como tratamos os subalternos. E muitos jovens se aproximam que trabalham conosco. Já lembro assim que já passaram 20 jovens na empresa. Mais de 20 jovens, e não duraram muito. O que lhe faltava neles? Uma referência paterna. E o que nosso pai transmitiu para ele? Nós devemos transmitir compromisso, princípios, responsabilidade, tudo isso a gente transmite. E é interessante que até o pastor fala assim sobre José, e se fala muito sobre José. E como se fala pouco sobre José, e como se fala pouco de José, também se fala poucas falas dele. Até isso tinha uma lição ali, porque nós como pai, às vezes, nós temos a tendência de falar muitas coisas dentro do âmbito familiar, ou dentro da igreja, mas a gente ia até falar menos, e a gente mostrar mais de nosso relacionamento com Jesus, de viver mais, mostrar pelo exemplo. E assim também as pessoas na igreja também deveriam ser a mesma coisa, nós deveríamos mostrar mais por exemplo do que a vezes falar, como diz Spurgeon, né? A gente prega o evangelho e, se necessário, fale. E a mesma coisa ter essa atitude dentro de casa ou de fora. Nós temos que viver mais como pessoas comprometidas, pessoas responsáveis. E acho muito bonito assim, não sei como surgiu esse encontro de valentes, mas sinceramente já há anos eu vim assim orando de madrugada, assim, uma questão assim de costume, de família. A gente se levanta muito cedinho, 4 da manhã, para a gente começar a fazer suas atividades. Eu lembro desde criança, a gente levantava para fazer fogo no inverno, na terra muito frio, né? Bem cedinho para a gente se preparar para ir à escola, lavar a roupa da mãe, do pai, aí tava ali, né? Mas quem que transmitiu isso, os valores? Meu pai não falava muito e não ficava muito tempo em casa, mas o exemplo dele foi assim, marcante como pai. Então, hoje, nós como pai temos que fazer isso, né? Mais comprometimento, não somente com a igreja, mas com nossa família e com as pessoas que estão no seu entorno. Porque como que a gente vai pregar para as pessoas? Como que a gente vai pregar para as pessoas se a gente não tiver um comprometimento com as pessoas com as quais nos relacionamos, com nossos vizinhos, com nossos amigos, com os colegas de trabalho, nas empresas, onde a gente vai? Como que a gente vai pregar primeiro? E eu tenho visto, sabe, que a gente entra primeiro pelo exemplo, e depois a gente entra com a mensagem. Não sei se sirve de alguma coisa, um comentário, mas gostei muito essa questão da questão do assunto que foi falado hoje e o que tem se falado anteriormente também em outros encontros. Obrigado, Telivre, obrigado, pastor. Obrigado. Trouxe um ponto muito, muito importante sobre esse exemplo de pai que nós vemos em José, e como líder, né? Obrigado, irmão Marco. Obrigado pela sua participação e pela sua contribuição. Nossa última participação de hoje, meu amigo Helder, paizão ali, ó. Ele vem cedinho já com a bonequinha dele. Fala, amigão. E aí, gente, bom dia, tudo bom? Feliz sábado. Pastor Isaías, prazer te conhecer online também. Parabéns pela sua mensagem, que Deus te usou grandemente. Marcos tocou num ponto que me contemplou na minha fala, Marcos, que a responsabilidade, a gente fala de homens, mas quem é pai de menina, muitas vezes eu fiquei pensando como é que eu vou agir, porque a gente, com certeza, somos versões melhores dos nossos pais. Eles deram o melhor dentro da condição que eles tinham. Isso hoje eu entendo. Vou cuidar para não me emocionar, mas já estou. Mas assim, a gente tem que
criar, e graças ao Espírito Santo, uma gratidão para os nossos pais, porque eles deram o melhor pela gente. O Espírito Santo trabalhou a eles, e às vezes eles podem ter uma visão, prover financeiramente, fazer o melhor dele, e às vezes esquecem a parte espiritual. Mas será que eles esquecem? Será que eles não estão viajando, trabalhando e orando silenciosamente por nós? E às vezes esquecem de fazer essa demonstração de orar pessoalmente. E voltando à filha, o que nós fizemos hoje pelas nossas filhas? Eu oro profetizando que eu vou ter um genro que vai ser meu filho. Um cara provedor, um cara forte espiritualmente. Amanhã é dia dos pais. Eu acho que esse é o nosso legado. A gente orar pelos nossos genros, que vão ser nossos futuros filhos. Ter uma casa harmoniosa, casa cheia. Eu vou ter netos que vão honrar o avô, honrar o pai. E isso é só pelo Espírito Santo. Eu não vejo outra situação. E graças a um grupo desse, que faz a gente, é um tapa na cara da gente. Mas porque nós já somos versões melhores dos nossos pais, graças ao Espírito Santo. E o que o Renato comentou ali embaixo, uma mensagem linda. Eu nunca pensei isso, montar uma mesa e botar mais pratos. A gente pensa, a gente pede para Deus, mas na parte prática de mostrar aos nossos filhos o quão importante é. E às vezes no dia a dia da correria, nós passamos despercebidos e saímos a trabalhar e vem a fazer oração em silêncio. Mas o quão importante mostrar e orar, está aqui é pequena no sentido de justamente isso. São homens provedores e mesmo que não estejam presencialmente, mas sabemos que somos corpos de energia e graças ao Espírito Santo, aqui ele está junto com nós trabalhando. Essa é a minha percepção, professor Isaías, a Tiribe, muito obrigado por tudo, assim, o quanto é importante realmente esse grupo. Mas nós temos uma responsabilidade muito grande. Não adianta nós nos preocuparmos com 15, 16, 18 anos, as meninas estão engravidando. O problema é dela? Não, o problema é nosso. Se nós temos uma sociedade fraca hoje, meninos e meninas fracas, a culpa é nossa. Então, eu puxo isso para mim. Porque eu quero ter meninas virtuosas e com homens prósperos do lado. E eu peço isso diariamente. Era isso. Abraço. Obrigado, meu querido. Muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição. Pastor Isaías, gostaria de pedir para que o pastor orasse por nós, orasse por esse grupo de homens. E desde já, muito obrigado aí por nos abençoar com essa mensagem tão singela e tão linda. Tá? Deus continue abençoando você e o seu ministério. Amém, amém. Igualmente a todos aí, que Deus abençoe a família, responda às suas petições, e que nos guie, né? Vamos orar, então. Obrigado, eterno, Criador, mantenedor dos céus e da terra. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pela forma assombrosa com que o Senhor criou o homem, o ser humano. O Senhor nos criou com emoções, com sentimentos, com alegria, com planos, a gente planeja, a gente faz um monte de coisa que outros seres não fazem. Muito obrigado por essa forma tremenda e especial com que criou o ser humano. Queremos colocar esses irmãos em suas mãos. Queremos colocar nesse momento a família deles, Senhor, em suas mãos. Que o Senhor bendiga cada pai aqui representado. Que o Senhor bendiga cada lar. Que o Senhor atenda às nossas petições. Que a nossa confiança em Ti aumente a cada dia, Senhor. Que o nosso desejo de andar na sua presença também cresça. Nos dê um sábado feliz, nos proteja nesse dia, guarde os nossos queridos para o reino, que naquele dia, quando Jesus voltar, Pai, a nossa oração nesse momento é que todas as famílias aqui representadas possam sentir os seus pés saindo do chão e subindo, entrando nas nuvens para estar para sempre, que o Senhor nos bendiga com essas bênçãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Isaías. Eu que agradeço. A todos. Gente, um feliz sábado. Amanhã é dia dos pais. Fique com a sua família. Você vai celebrar ao lado dos seus filhos. Abençoe e honre o seu pai, se ele está ainda com você, né? Se ele não estiver, que as memórias desse pai possam abençoar a sua vida. E se essas memórias não forem boas, que você possa liberar perdão, restauração, e como o Helder bem colocou, que você possa ser uma versão melhor. E nós
podemos ser e temos aqui todas as condições para sermos versões melhores dos nossos pais. Que Deus abençoe cada um de vocês, um feliz sábado, feliz Dia dos Pais. Sábado que vem nós estamos aqui novamente, tá bom? Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.